Hoje saiu o balanço do terceiro trimestre de 2015 da Vale. Aliás, hoje é dia 22 de outubro de 2015 e eu faço um programa chamado Abertura de Mercado às 9 da manhã. E hoje às 9 eu comecei a ler o chat, né, das pessoas que participam falando sobre esse balanço. A Vale teve um prejuízo de 6,66 bilhões de reais no terceiro trimestre. O que dá aí um prejuízo de 2,11 bilhões de reais, aliás, 2,11 bilhões de dólares. E foi muito interessante ler esse chat, né? Porque as pessoas falavam, meu Deus do céu, um prejuízo desse, Vale vai cair 10% e tudo mais, e não sei o que e tal. E apesar de eu já ter feito vários vídeos falando o que o trader deve observar de um balanço, né? Acaba que a manada sempre fica muito entusiasmada ou muito depressiva quando saem esses balanços, né? Nesse caso, como foi de prejuízo, a manada ficou muito depressiva, né? Resultado, a Vale subiu 0,60% no dia, tá? Não foi uma alta estupenda, mas era de se esperar e já vou te explicar por quê. Então, eu resolvi fazer esse vídeo. O que o trader deve observar de um balanço? Bom, eu vou te contar a história de um cara que se chama analista fundamentalista. Esse cara é contratado por grandes corretoras, por grandes fundos de investimentos. Geralmente esse cara ganha provavelmente aí mais de 1 milhão ou 2 milhões de reais por ano. E ele fica focado em estudar geralmente um único setor, né? No caso da Vale, que é mineração, é muito provável que tenham alguns analistas que ficam focados durante todo o ano em analisar só as condições da Vale, né, da companhia Vale do Rio Doce, porque é uma das empresas mais importantes do Ibovespa, né? Então esse cara não olha nenhuma outra ação a não ser essa, ou não olha nenhum outro setor a não ser aquele que ele conhece muito bem, né? E ele, no começo do trimestre, começa a traçar, olhar para a empresa, olhar para a condição de mercado e começa a traçar as perspectivas para os próximos 3 meses, 6 meses, né? E ele cria uma expectativa para os fundos de investimento, para as grandes corretoras, de como serão os próximos meses daquela empresa. Então ele, no começo do trimestre, já sabe se aquela empresa vai ter prejuízo, se vai ter lucro, e explica muito bem por que aquela empresa vai ter prejuízo ou vai ter lucro, perfeito? E aí, quando sai o balanço, né, e aquela empresa tem lucro e prejuízo, é muito comum que aquilo venha muito próximo do que esse analista, que, como eu falei, é muito competente e ganha muito dinheiro para fazer esse tipo de análise, é muito comum que esse balanço venha muito perto do que esse cara estudou. Então, quando sai um número, por exemplo, como o da Vale, de prejuízo, isso geralmente já está no preço. Ou seja, por que a Vale teve momentos difíceis nos últimos 3 meses? Porque as pessoas que entendem muito de mercado e fazem esse tipo de análise estudaram e chegaram à conclusão e falaram para os seus chefes, para os fundos de investimentos, para as corretoras, olha, é melhor instruir nossos clientes a vender Vale porque provavelmente será um trimestre difícil. E com isso, durante todo o terceiro trimestre de 2015, a Vale caiu. E aí hoje foi o dia do resultado. E o resultado foi negativo, como já era de se esperar. Quando o amador lê o balanço, ele só olha aquele número, prejuízo de 6, alguma coisa bilhão. Mas o cara que estudou aquilo já sabia que aquele provavelmente seria o número. Porém, o trader que trada preço e não valor faz uma grande confusão com isso, né? E não é esse o número que você precisa olhar. Você precisa olhar alguma coisa que não está na capa da informação que você está lendo, né? A informação é, Vale tem prejuízo de 6 bilhões. Mas lá para baixo você vai olhar uma informação que é o seguinte, o que esperavam os analistas? É essa informação que serve para o trader, que o cara que opera preço no curto prazo. Porque é o seguinte, se o prejuízo ou o lucro veio
no caso, por exemplo, o prejuízo veio maior do que os analistas esperavam, o que acontece no curto prazo? A ação cai. E se esse prejuízo, como no caso do exemplo, veio menor do que o mercado esperava, geralmente a ação no curto prazo sobe. E se o prejuízo veio em linha do que o mercado ou do que os analistas esperavam? Aí você não tem fluxo nem de compra nem de venda. Provavelmente o mercado vai terminar como começou, perto do 0 a 0, que foi exatamente o que aconteceu com o Vale hoje. Então, olha só a informação que a gente tinha de Vale. Essa é uma informação aqui da Infomoney, que é o site que eu leio toda manhã e que me dá um norte de mercado, né? O título da matéria é esse, tá? Mas o que eu tenho que olhar, eu que sou trader, que quero operar no curto prazo, não é isso. Às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade em enxergar exatamente o que eu preciso ver, porque nem sempre está na capa, às vezes está aqui embaixo. Está aqui. Em dólares, o prejuízo da mineradora foi de 2,11 bilhões. Em linha com a pesquisa da Reuters com 7 analistas, ou seja, os analistas já esperavam que esse seria o prejuízo. Na verdade, eles esperavam um prejuízo de 2,28 bilhões. Esse prejuízo veio até abaixo do que se esperava. Perfeito? Hoje é dia 22 e agora há pouco saiu mais um balanço, o da Lojas Renner. Tá ok? A Lojas Renner teve um lucro, vamos lá, voltar, um lucro de 96 bilhões. É esse número que eu quero saber? Não. Esse número eu não quero saber, eu quero saber isso aqui, ó. A média das estimativas dos analistas apontavam para o lucro de 92 milhões. Então os analistas, antes do balanço, já sabiam ou já esperavam que ela tivesse um lucro e que esse lucro seria de 92 milhões. Ela teve um lucro um pouco maior. Portanto, não foi muito maior, né? 4 milhões maior. É de se esperar, quem sabe, para o pregão do dia 23, um lucro, um dia razoável para a Lojas Renner, ou pelo menos um dia que não seja negativo. Agora, mesmo ela tendo lucro, se esse lucro fosse, por exemplo, de 80 milhões, provavelmente no curto prazo a gente teria até uma queda do ativo, justamente porque, uma queda forte do ativo, porque foi precificado uma condição melhor do que tinha, tá certo? Então, hoje de manhã até fiz um vídeo falando, né, quando eu vi todo mundo falando, nossa, Vale vai desabar, meu Deus, é 10% de queda e tudo mais, eu fiz um vídeo falando, cara, não olha para isso, olha para o que o analista espera, enfim, e aqui eu tenho a oportunidade de explicar um pouco melhor. Quando você for tradar um balanço que saiu, né, quando você for se ligar em preço de um balanço que saiu, né, não fique olhando para aquele número que está na capa, que se teve lucro, se teve prejuízo. Pense sempre na estimativa média que os analistas davam para aquela ação. Tenho certeza que você um dia vai olhar para trás e falar, cara, eu devia ter visto isso antes, né? Porque isso fica muito mais próximo da realidade do que só ler a capa do que é realmente a matéria, perfeito? Eu espero realmente que eu tenha ajudado e que da próxima vez você se ligue nisso. Eu acho que você vai ter um resultado um pouco melhor. Deixo para todos um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!